aguardar alguns instantes enquanto as pessoas recebem as notificações, né, para acessar. Uhum. Estamos ao vivo na página da Casa de João Francisco para mais uma atividade online. Já dando boas-vindas aos amigos que já estão começando a acessar o nosso vídeo. Estamos aguardando aqui só mais alguns instantes enquanto as pessoas recebem as notificações e a gente já vai cumprimentando as pessoas que vão comentando aqui no nossa caixinha. Zuleide, seja bem-vinda. Selma, boa noite. Sejam todas bem-vindas. Hoje a gente recebe mais uma vez César Machado, diretamente de Brasília, né? Ele que já teve em outra oportunidade aqui conosco, falando sobre as experiências fora do corpo. E hoje ele traz mais um assunto que foi objeto de comentário na primeira oportunidade e hoje ele vem detalhar um pouco mais, que é sobre o estado vibracional, né? A gente, de antemão, César, já te agradece mais uma vez pela disponibilidade de aceitar nosso convite, de estar aqui conosco novamente. E tem sido muito bom essa atividade que a gente tem feito através da internet, porque tem nos propiciado a oportunidade desse intercâmbio com colegas de outros locais, né, que numa situação normal, presencial, nós dificilmente teríamos condições de dispor, né, desses ensinamentos e dessas ideias que serão aqui compartilhadas, né? Então, desde que a gente começou esse período de isolamento social, nós já tivemos aqui participações da Paraíba, do Piauí, de Brasília, você, né, de Minas Gerais. Então, tem sido uma grata satisfação para a gente esse intercâmbio também pelo Brasil, né? E antes de passar a palavra para você, César, eu queria convidar os amigos que estão nos assistindo para que a gente faça uma prece para início das nossas atividades da noite, elevando nosso pensamento ao alto, a Deus, a nosso guia e mestre Jesus, agradecendo a Ele por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo a Ele também o amparo dos bons espíritos, que eles possam nos intuir na noite de hoje, facilitando assim a nossa assimilação das ideias aqui compartilhadas, fortalecendo em nós o desejo de sermos pessoas melhores, mais úteis à humanidade e mais conscientes do nosso papel no nosso planeta. Permanece conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. César, a palavra é sua, meu irmão, fique à vontade. Eu vou ficar aqui na retaguarda, qualquer coisa é só falar. Na hora que você quiser que coloque a apresentação, você avisa. Ok? Muito bem, Felipe, muito obrigado, né? Agradeço a você, ao Wilton também, por mais essa oportunidade de estar aqui nesse espaço da Casa de João, irmão Francisco, hoje para falarmos sobre o estado vibracional, né? Que é um dos assuntos em que eu me especializei ao longo dos anos.
Já me apresentei aqui anteriormente, vou falar um pouquinho de mim. Eu trabalho na área de TI, sou engenheiro, e desde os 14 anos, portanto, há uns 40 anos, né, eu me interesso pelos assuntos relacionados ao parapsiquismo. Sou natural lá do Rio de Janeiro, moro em Brasília há 32 anos, e aqui eu venho desenvolvendo meus estudos, minhas pesquisas. Entre os diversos assuntos aos quais me dediquei nesses anos todos, está o assunto, o tema, né, a temática das bioenergias, também conhecidas por energias sutis, energias extrafísicas, energias espirituais. E, dentre os inúmeros aspectos relacionados a essa temática, está o estado vibracional, que é um fenômeno que pode acontecer com qualquer pessoa, mas ele é relativamente raro, e é um fenômeno que provoca uma expansão das energias pessoais em todas as direções. É um campo dispersivo que se expande a partir do corpo da pessoa e que provoca inúmeros benefícios. Mas como ele é muito raro de acontecer espontaneamente, as pessoas nem bem tinham ideia dos benefícios que ele poderia promover. E na medida que esses benefícios foram ficando claros e foram criadas técnicas que permitem às pessoas entrar nesse estado, os benefícios passaram a estar mais acessíveis. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Alguns pontos básicos sobre o estado vibracional. A apresentação não é longa, certo? E ao término dela, estaremos dispostos, né, abertos aí para quaisquer perguntas, dúvidas de você que está nos assistindo nessa noite. Então, Felipe, vamos começar a apresentação para explicarmos para as pessoas o que é o estado vibracional. Então, nessa primeira apresentação, nós podemos ver o quê? Todos nós, né, pessoas, por meio de nossos corpos, nós constituímos um sistema aberto com relação às energias. Nós absorvemos e exteriorizamos energias. Como é que a gente absorve energia, né? Por exemplo, no corpo físico, a gente absorve a energia do sol, energia através da respiração, da alimentação, energia de algum líquido que a gente ingira, água, por exemplo, tá? E essas energias que nós absorvemos são energias intrafísicas. O corpo físico absorve energia intrafísica. Essa energia intrafísica que a gente absorve, essencialmente, é o quê? Energia eletromagnética. Agora, além dessas energias intrafísicas, nós também absorvemos energias extrafísicas, né, representadas ali por aquelas ondinhas, né, e que nós podemos chamar de bioenergias. São energias extrafísicas, espirituais, energias sutis. E essas energias são absorvidas por outros corpos mais sutis que nós temos. Por exemplo, o energossoma, também chamado de duplo etérico, o psicossoma, ou perispírito, ou corpo astral. Então, esses corpos, esses veículos, eles absorvem essas bioenergias e também exteriorizam bioenergias. Para ficar mais claro, dependendo do entendimento de cada um de vocês, estamos falando aqui das energias que são tratadas, por exemplo, pela medicina tradicional chinesa, onde tem aquela estrutura dos meridianos, né, como nós conhecemos aqui, que são canais de circulação interna de energia que são ativados por pontos
em pontos, né, que a acupuntura usa, né, por meio de inserção de agulhas para ativar esses pontos e promover uma circulação melhor das energias por esses canais chamados meridianos. E essas bioenergias têm a ver também com chakras, né, que é uma coisa que é mais pesquisada, mais estudada, mais típica aí da cultura indiana, né? Os chakras também são centros de energia que absorvem e exteriorizam bioenergias. Então, nós podemos avançar para o próximo slide. As energias, então, recebem vários nomes, dependendo da cultura, da época. São centenas de denominações. As mais comuns que nós usamos nos dias de hoje são energias sutis, energias extrafísicas, energias espirituais, prana, ki, certo? Então, nós trabalhamos aqui, eu trabalho com o termo bioenergias, certo? Que é um termo relativamente recente, cunhado no século XX, para designar essas energias extrafísicas espirituais. Então, podemos avançar. Para o próximo slide. Nós podemos classificar as energias de várias maneiras. A classificação mais básica possível, mais fundamental possível, é diferenciá-las entre energias imanentes e energias conscienciais. Energia imanente, ou EI, é aquela energia proveniente da natureza. São energias que vêm do solo, do planeta Terra, são energias das matas, das árvores, de todo tipo de plantas. São energias que vêm das águas, são energias cósmicas, são energias da natureza, enfim. E as energias conscienciais, ou ECs, ou EC, né? É aquela energia produzida pela consciência. E como é que ela produz essa energia? Ela, na realidade, ela transforma a energia imanente que ela capta em energia consciencial. Enquanto a energia imanente é uma energia relativamente neutra, ela não tem, geralmente, um pensamento, um sentimento associado a ela. Se for energia de um animal, pode até ter, mas uma energia, por exemplo, da Terra ou do espaço cósmico, ela não vai ter um pensamento, um sentimento associado a ela, é muito pura. Já a energia consciencial, ela sempre vai ter algum pensamento, algum sentimento associado a ela. Então, é uma energia que, se absorvida, nós podemos absorver energia consciencial também, isso acontece, né, o tempo todo. Se essa energia consciencial trouxer com ela um pensamento e um sentimento positivo, isso aí vai nos fazer bem. E se for um pensamento e um sentimento não muito bom, doentio, poderá nos fazer mal, né? Então, essa é a divisão básica. Vamos avançar mais um pouquinho para o próximo slide. Então, para ficar mais claro, as energias imanentes nós podemos dividir aí em várias categorias. A geoenergia, que é a energia da Terra, do planeta Terra. A hidroenergia, que é a energia das águas, principalmente das águas em movimento, energia do mar, né? Quem está em Fortaleza, por exemplo, né? Tem energia do mar, das ondas, né? Ou energias das cachoeiras, das quedas d'água. A aeroenergia, que é a energia das correntes aéreas, sejam elas naturais, né, o vento, ou sejam elas artificiais, né, um ar-condicionado ou um ventilador jogando ar na pessoa, por exemplo. A fitoenergia, que é a energia de todo tipo de planta, árvore. A zooenergia, que é uma energia associada aos animais, né? E nesse caso pode ser uma energia até certo ponto parecida com a energia consciencial. E a cosmoenergia, que é a energia do espaço cósmico, né? De outros planetas, do Sol, de outras galáxias, né? Então, essas são as energias imanentes. Vamos então avançar para o próximo slide. E as energias conscienciais, que são aquelas que nós produzimos, quem somos nós? Nós somos consciências, espíritos, almas, selfies, o nome que vocês quiserem dar, tá? Nós somos uma essência espiritual que anima esse corpo físico. Então, as energias conscienciais que nós exteriorizamos,
para fora do nosso corpo físico, para fora dos nossos corpos sutis, ela vai variar por diversos motivos. Por exemplo, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos e como nos comportamos vai determinar a qualidade dessa energia consciencial que nós exteriorizamos. Como eu já disse, ela poderá ser positiva, neutra ou negativa, dependendo daquilo que a gente está pensando, daquilo que a gente está sentindo. Podemos avançar, então, para o próximo slide. Então, aqui nós temos justamente dois processos básicos, né, que mostram como nós processamos as bioenergias. Nós absorvemos as bioenergias, que podem ser conscienciais ou imanentes, e exteriorizamos bioenergias. Nós somente exteriorizamos energia consciencial. Por quê? Porque nós não conseguimos, no nosso nível evolutivo, pelo menos, dissociar a energia que a gente exterioriza de nossos pensamentos e de nossos sentimentos. É virtualmente impossível fazer isso. Então, nós exteriorizamos energia consciencial. A nossa energia consciencial pode fazer bem a uma pessoa e pode fazer mal a outra, dependendo do padrão dessa energia. Consciências extrafísicas, aquelas consciências que nós também chamamos de espíritos, almas, né? Que já não têm o corpo físico, ou que ainda não têm, né? Que ainda vão nascer, elas também absorvem e exteriorizam energias. Elas absorvem energia imanente também, e energia consciencial, e exteriorizam energia consciencial. Se a energia consciencial de uma consciência extrafísica for altamente positiva, quando ela se aproximar de nós vamos nos sentir muito bem. Se a energia dela for patológica, doentia, se ela estiver sofrendo, a gente vai se sentir mal. E isso, esse sentir mal ou esse sentir bem, vai depender, claro, de vários fatores, né? O quão bem você está, o quão equilibrado você está, como é que está seu processo energético, mas a tendência é essa. Podemos, então, avançar. E nós podemos, então, mobilizar as bioenergias de diversas maneiras. Existem várias linhas, correntes, técnicas, desenvolvidas por todas as inúmeras escolas espirituais ao longo do tempo, de como essas bioenergias podem ser manipuladas, controladas pelo uso da vontade. Porque, assim, sem a gente fazer nada, o tempo todo nós estamos absorvendo energia e exteriorizando energia pelos chakras, por aqueles pontos da acupuntura, o tempo todo a gente está absorvendo e exteriorizando. Faz parte da nossa fisiologia, da nossa parafisiologia. A gente vai dormimos, nós estamos absorvendo e exteriorizando energia o tempo todo. Agora, esse aqui é um importante detalhe, quando nós usamos a vontade para fazer este processo, para controlá-lo, ele fica potencializado. Então, por exemplo, o meu frontochakra, o meu chakra frontal, que fica aqui nessa posição mais ou menos, ele está absorvendo e exteriorizando energia o tempo todo. Mas se eu concentrar a atenção nesse ponto e começar a manipular a minha energia para ela sair e entrar por aqui, o processo vai ser intensificado 10, 20, 50, 100 vezes. Algumas pessoas talvez tentem fazer isso. Eu tento fazer isso, mas eu não sinto nada. Mas se ela for praticando, ela vai acabar sentindo. Então, manipular energia, bioenergia, por meio da vontade, potencializa ela. Então, nós podemos obter certos efeitos ao controlar as bioenergias usando nossa vontade, como mostra essa apresentação, né? Nós vemos ali que a pessoa pode exteriorizar e reabsorver a própria energia, formando um circuito. Você exterioriza por um chakra, absorve por outro, por exemplo. Você pode
só exteriorizar a energia por um chakra, qualquer um deles. Você pode oscilar a energia dentro do seu corpo, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. E é justamente esse oscilar que faz com que seja ativado o chamado estado vibracional. Então, nós vamos chamar isso de mobilizações de bioenergias, né? Existem várias, muitas e muitas e muitas. O estado vibracional é o efeito de um tipo de mobilização, tá? Então, vamos avançar um pouquinho para o próximo slide, né? Nós já estamos aqui, vamos avançar mais um pouquinho, vamos ver aí, eu acho que, vamos ver se está completa a apresentação, vamos avançar. Não, está sim. Então, desculpe. Você pode voltar, por favor, Felipe? Tá bom. Então, tá bom. Vamos começar a controlar nossas bioenergias por meio da vontade. Para que eu vou fazer isso? Para que você vai fazer isso? Nós temos vários possíveis benefícios. Eu coloquei aqui 4 benefícios genéricos, dentre os dezenas que podem ser obtidos por meio desse controle por meio da vontade. Desbloqueios bioenergéticos, você consegue fazer desbloqueios do seu próprio corpo bioenergético, de chakras, desses centros, esses meridianos. Você pode aumentar sua frequência vibratória e, com isso, você pode ter acesso aos seus mentores ou guias espirituais. Você pode sair fora do corpo, por exemplo. Fazer a autodefesa psíquica e energética para evitar que você seja influenciado, controlado, atrapalhado por assédio extrafísico. E permite também o desenvolvimento do parapsiquismo. Você quer desenvolver a projetabilidade, você quer desenvolver a clarividência, a clareaudiência. Isso pode ser feito por meio do controle das bioenergias. Então, os benefícios são inúmeros. E uma maneira de conseguir todos eles é justamente por meio do estado vibracional. Então, peço ao Felipe para a gente avançar para o próximo slide, onde nós explicamos o que é exatamente o estado vibracional. Então, a definição possível, existem várias, né? Essa definição eu criei, né? Estado vibracional, ou simplesmente EV, é um campo bioenergético irradiante ativado quando os veículos extrafísicos da consciência, ou seja, seus corpos, passam para um estado de alta energia. É o que mostra esse desenho, onde tem uma mulher, né? E ao redor dela um campo de energias que vai se espalhando, né, com várias cores aí, em todas as direções. Então, esse campo, ele irradia do corpo em todas as direções, com muita intensidade, e geralmente ele é de curta duração, vai durar alguns segundos. No máximo, as pessoas relatam aí, casos excepcionais, 1 minuto de radiação. Mas é como se fosse uma sucessão de flashes, fazendo uma metáfora, né? Imagine uma sucessão de flashes de máquinas fotográficas saindo do seu corpo em todas as direções. E essa velocidade com que essa energia sai do seu corpo, ela sai desbloqueando tudo que está bloqueando você, ela afasta consciências extrafísicas que estejam ao seu redor, ela limpa a sua psicosfera, abre um clarão ao seu redor. E aí você talvez pense, poxa, mas isso aí é muito rápido, então e depois o que acontece depois? Depois a energia se retrai e tudo volta ao normal. Se um estado vibracional não foi o suficiente para você, você pode instalar um outro estado vibracional, um outro, e assim você vai fazendo isso até continuamente para manter um campo, um local higienizado, rígido, para que você possa ali trabalhar, fazer um trabalho espiritual ou outro qualquer, numa situação de mais equilíbrio, de mais bem-estar. Inclusive, o bem-estar é uma sensação típica provocada pelo estado vibracional. Quando a pessoa ativa o estado vibracional, ela sente várias coisas. Ela pode, por exemplo, sentir uma sensação de arrepios pelo corpo todo. Esse é um sinal que eu sinto, né, quando eu instalo o estado vibracional.
eu fico todo arrepiado, mesmo que esteja o maior calor do mundo, 40 graus, certo? Não importa, eu fico todo arrepiado. Tem pessoas que, ao contrário, sentem calor, por mais frio que esteja fazendo, ela sente calor. Tem pessoas que sentem uma sensação de eletricidade pelo corpo. Alguns sentem como se fossem alfinetadas indolores por todo o corpo. E sempre, seja lá qual for a sensação que a pessoa tiver, que for uma sensação mais física, ela sempre vai também trazer uma sensação de bem-estar. A pessoa vai se sentir bem com a ativação do estado vibracional. É como se tivesse um peso nela e ela respirasse e tudo melhorasse, certo? Essa é uma sensação típica do estado vibracional. E o estado vibracional, como eu falei para vocês, ele pode acontecer espontaneamente. Por exemplo, a pessoa que está fazendo a prece da vida dela, um determinado dia, ela fez uma oração tão sentida que ela entrou em estado vibracional. Ou uma pessoa que pratica meditação há muitos anos, um dia ela fez uma meditação que ela ficou muito, aprofundou muito na essência dela, no processo mental dela, e ela sentiu o corpo todo vibrando. Uma pessoa que pratique Qigong, que é uma prática chinesa de exercícios, ela começa a aplicar o Qigong e, de repente, ela entra no estado vibracional. Geralmente, a pessoa nem sabe, ela sente as vibrações, mas ela nem sabe o que é isso. Então, assim, em raras ocasiões, o estado vibracional ele é ativado. Inclusive, pode acontecer também com a pessoa que está saindo fora do corpo. Pouco antes dela sair fora do corpo, ela sente o corpo todo vibrando, é o estado vibracional projetivo. Então, assim, é um fenômeno raro. Então, a ideia é a gente poder ativá-lo por meio de uma técnica, sem ter que esperar essas ocasiões especiais para que ele ocorra. Vamos avançar então, Felipe? Vamos avançar esse slide para o próximo, onde a gente mostra, né, justamente como é que a gente pode ativar ou instalar o estado vibracional. A forma clássica, existem algumas formas de se ativar o estado vibracional, mas a forma clássica, a técnica clássica, chama-se OVE, né? Que quer dizer oscilação voluntária longitudinal de energias, que consiste em oscilar as energias internamente dentro do corpo, da cabeça aos pés e dos pés à cabeça, passando por todas as partes do corpo. E uma vez que as energias estejam, você pega as energias pelo uso da vontade, você desloca elas até a ponta dos pés. E depois você puxa ela da ponta dos pés até o alto da cabeça. E aí você repete esse movimento durante alguns minutos. O exercício básico para a pessoa que está começando duraria 5 minutos. A pessoa começa a fazer essa oscilação lentamente e depois ela vai acelerando ela até chegar ao máximo possível. Ao término desses 5 minutos, espera-se que o estado vibracional seja ativado. Se não acontecer da primeira vez, a pessoa tem que continuar praticando, até que chega um ponto em que ela ativa efetivamente o estado vibracional. Algumas pessoas conseguem ativar o estado vibracional fazendo essa técnica da primeira vez, mas isso é exceção. Que pessoas são essas? Aquelas pessoas que já mexem com bioenergias por meio da vontade já há bastante tempo, já tem experiência. A pessoa que é médium, sabe? Aquela pessoa que já tem mediunidade, já está trabalhando a mediunidade. O que acontece? Essas pessoas que trabalham com energias, mesmo usando outras técnicas, reiki, passe espírita, só para citar 2 exemplos. Ou a pessoa que é médium, trabalha com mediunidade há muito tempo, essas pessoas têm as suas energias já soltas. Essas energias são do duplo etérico, ou corpo bioplásmico, ou energossoma, corpo energético. As energias desse corpo, elas já são soltas naquela estrutura de veículos de manifestação daquela pessoa.
um veículo que já está solto, já está expandido. Então, quando ela vai fazer essa oscilação de energias, ela sente rapidamente as energias e ela muitas vezes consegue ativar o estado vibracional de primeira. Muitas pessoas, inclusive, que são médiums, por exemplo, quando eles fazem o exercício pela primeira vez e eles sentem as vibrações, eles falam: ah, eu já sabia fazer isso, só que eu fazia diferente, eu mexia com chakra aqui, assim, e era a mesma coisa. Sim, acontece, só que a pessoa não sabia o que era aquilo, né? E agora ela vai fazer essa técnica para ativar o estado vibracional e, dessa forma, colher os benefícios que ele proporciona. Então, a pessoa que não tem essa desenvoltura, eu não sou médium, eu não mexo, nunca mexi com bioenergia, eu já fiz um curso, aprendi alguma coisa, mas não sinto bem as coisas, essa pessoa vai ter que fazer a prática desse exercício pelo menos uma vez por dia. O ideal seria fazer mais vezes, né? Mas ela vai fazer essa prática várias vezes, né? Vai repetindo, repetindo, repetindo. Com o passar dos dias, das semanas, vai chegar um momento em que ela vai atingir a instalação, a ativação do estado vibracional. Vejam que na apresentação nós temos a pessoa praticando de pé, sentada ou deitada, né? A posição de pé, para a pessoa que está começando, é a mais conveniente. A posição sentada tem o inconveniente de que você tem que fazer uma curva nas energias, né, por causa das pernas dobradas. Então, para a pessoa que ainda não tem muita desenvoltura no trato das energias, pode ser um pouquinho mais complicado. Mas fora isso, não tem problema nenhum. Você pode fazer também deitado. O problema de fazer deitado é que, dependendo, vou fazer antes de dormir. Talvez você durma antes de atingir o estado vibracional. Esse aqui é o inconveniente, tá? Então, você escolhe a posição em que você vai fazer, procura relaxar, tem que ficar com o corpo relaxado, não pode ter tensão. Quanto mais tensão muscular houver no corpo, mais difícil será para que você ative o estado vibracional, porque é necessário uma soltura das energias para que o estado vibracional seja ativado, principalmente para a pessoa que é iniciante. E se ela fica toda dura, com couraças musculares, né, na face, nos ombros, nas mãos, aí fica difícil para que isso ocorra. A respiração também deve ser pausada. Mesmo quando a pessoa acelera a oscilação das energias da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, a respiração tem que permanecer tranquila. De forma alguma, podemos acompanhar a frequência respiratória com a frequência de oscilação das energias, porque isso vai causar o quê? Taquicardia. O coração vai começar a bater mais rápido. Não é essa a intenção. A respiração tem que ficar tranquila. E qual é a velocidade máxima que eu devo atingir oscilando essas energias para ativar o estado vibracional? A velocidade máxima é aquela que não vai causar tensão muscular em você. Se você está oscilando suas energias e você está sentindo que você está ficando tenso, é porque você já chegou no limite. Não vale a pena passar desse ponto. Tá? E, bom, você vai repetir esse exercício, vai fazer essas oscilações, mas como é que é isso? Muitas pessoas perguntam, antes que me perguntem, é um exercício de imaginação? Eu vou imaginar as energias no alto da minha cabeça? Não. Você vai usar a sua vontade focalizada no alto da cabeça. Observe você, por exemplo, você tem sua mão, né? Sua mão talvez agora esteja pousada ou arreada. Pensa no seu dedo indicador, como se ele estivesse aqui na frente de você. Pensa nele. Isso é um puro pensamento, tá? Agora, eu peço a você, concentre a sua atenção no seu dedo indicador da mão direita, nesse momento. Seja lá onde quer que ele esteja, na mão, sobre a perna, sobre a mesa. Concentre a atenção no seu dedo indicador.
Sente a sensação de tato que ele está provocando em você agora. Veja que isso é diferente de você simplesmente imaginar o dedo indicador flutuando na frente do seu rosto. Da mesma maneira que você concentra a sua atenção no seu dedo indicador, você pode concentrá-la no alto da sua cabeça. Quando você concentra a sua atenção no alto da sua cabeça ou no seu dedo indicador, sem que você perceba, as suas energias começam a fluir para aquele ponto, dentro da sua estrutura bioenergética. Então, se eu começo a prestar atenção no alto da minha cabeça, minhas energias naturalmente vão se agregar ali, vão se agrupar ali. Se depois eu desloco o foco da atenção passando por todas as partes do meu corpo, até chegar à ponta dos pés, se eu vou prestando atenção em cada parte do corpo até chegar na ponta dos pés, as minhas bioenergias vão se deslocando junto. Mesmo que eu não sinta. Se eu depois desloco o foco da atenção novamente para o alto da cabeça, as bioenergias vêm junto. Você repete isso algumas vezes, não sente nada. Em algum momento você vai começar a sentir que, à medida que você desloca o foco da sua atenção, tem alguma coisa que vai junto e que vai provocando uma espécie de arrasto interno dentro do seu corpo. Então, isso são as suas bioenergias que você já está começando a sentir. A partir desse ponto, fica tudo mais fácil. Uma outra coisa que você pode fazer também é um exercício interessante. Eu não sinto nada de bioenergias. Muito bem. Um exercício interessante é você fazer a sua oscilação de energias sem ter o objetivo de atingir o estado vibracional. Na medida que você faz isso, você agora não tem por objetivo atingir o estado vibracional, mas apenas sentir as bioenergias. Nesse sentido, eu posso ficar 5 minutos e até mais, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Nós chamamos isso de ouve de longa duração, cujo objetivo não é atingir o estado vibracional, mas é sentir o deslocamento das bioenergias pelo corpo. Na medida que você fica 20, 30 minutos ou mais fazendo essa oscilação, numa velocidade média, não precisa ser muito rápido, não precisa ser muito lento também, o que acontece? Você começa a sentir suas energias se expandindo cada vez mais. As suas parapercepções ficam aguçadas. Fica mais fácil de você interagir, por exemplo, com uma consciência extrafísica, por exemplo, um mentor seu que esteja ali próximo de você. E, naturalmente, para a pessoa que já consegue instalar um estado vibracional, ela fazendo essa oscilação durante 30 minutos, ao longo desse processo, ela vai instalar vários estados vibracionais. Um outro aspecto também, vamos então avançar, Felipe? Eu acho que a gente pode avançar, que eu acho que eu coloco alguns detalhes sobre a realização da técnica nos próximos slides. Bom, ok. Então, vamos ver o seguinte. Eu aprendo a fazer o estado vibracional. Fiz a técnica, comecei a sentir as vibrações. E agora? O que eu vou fazer com isso? Você pode ativar vários estados vibracionais ao longo do dia. Por exemplo, antes de sair de casa e depois quando você chega na sua casa. Para que você mantenha o quê? Faça uma higienização antes de sair de casa para você se blindar energeticamente do meio externo. Quando você volta de casa, para você se higienizar, fazer uma higienização bioenergética das energias que você está trazendo da rua. Antes de dirigir um automóvel, é muito bom para evitar o quê? Acidentes de trânsito. Você corta os acoplamentos energéticos espúrios que são criados, por exemplo, com outros automóveis ou com pessoas que estão andando na rua. Isso evita acidente. Ao chegar no local de trabalho, para também fazer uma higienização daquele local, antes e depois de um trabalho mediúnico,
Antes vai deixar você com as energias mais equilibradas para fazer seu trabalho. E depois do trabalho mediúnico, isso daí vai fazer com que você não leve aquele peso. Muitos médios terminam o trabalho mediúnico, por exemplo, desobsessão, né? E ele está se sentindo pesado, vai para casa, se sente pesado, se sente mal. Se ele ativa o estado vibracional, talvez uma vez não seja suficiente, mas ele faz uma vez, faz duas, faz três. A maioria dos médiuns coloca que o estado vibracional é muito bom para fazer essa limpeza. E a pessoa vai se sentir muito bem. Então, esse trabalho mediúnico ele vai ficar muito mais tranquilo empregando-se o estado vibracional. Em situações de tensão emocional, de repente, você está com raiva, você está se sentindo mal, brigou com a pessoa, ouviu algo que deixou você contrariado, está enfrentando alguma situação difícil, aquilo te cria uma crise emocional. Se você, na hora, conseguir instalar um estado vibracional, você vai ver que a maior parte daquele desequilíbrio, daquela tensão emocional, vai se dissipar. Quando se sentir mal, de repente está se sentindo mal, estou sentindo uma dor, estou sentindo uma dor uma pontada na cabeça, estou sentindo uma enxaqueca, qualquer coisa que você sentir, seja físico ou não, não importa, você ativa o estado vibracional e você vai melhorar um pouco. Talvez o problema desapareça completamente. Talvez seja necessário fazer vários estados vibracionais. Por exemplo, eu não sou uma pessoa dada a sentir dores, mas se eu começo a sentir alguma dor estranha, pontadas, por exemplo, aqui no ombro, aí eu, que pontada é essa? De repente está surgindo isso. Então eu ativo um estado vibracional, outro, até que essa dor desapareça. Muitas vezes essas dores são provocadas por processo de assédio espiritual, assédio consciencial, obsessão. Outras vezes podem ser causadas por bloqueios. E da mesma forma, nós então, com o estado vibracional, podemos eliminar esse bloqueio e dessa forma a dor desaparece. Antes de tomar decisões importantes, você tem que tomar decisão importante. Vou mudar ou não vou mudar? Vou sair de emprego, vou trocar de emprego ou não? Faço esse empréstimo ou não? Abro essa empresa ou não? Né? Vou casar com essa pessoa ou não? Você tem que tomar uma decisão séria e está em dúvida. Então, nesse caso, você instala o estado vibracional para quê? Para que nenhuma consciência extrafísica se aproxime de você e fique perturbando você, perturbando o seu raciocínio, para que você possa pensar de forma tranquila, equilibrada, com o melhor de si, sem ter alguém ali tentando te influenciar. Não, não faz isso não. Fica onde você está. Não vai, fica, né? Muito bem. Vamos então para o próximo slide. Nós já estamos chegando no fim. Talvez o próximo seja até o último, né? Então, vamos ver algumas considerações sobre o estado vibracional, né? Para a gente finalizar. O estado vibracional é fácil de se aprender. Basicamente, eu já ensinei aqui como fazer, né? A técnica para ativá-lo. E é fácil de fazer também. Né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. É só a questão da pessoa praticar. E para isso nós temos áudio, tem áudio na internet, vídeo, eu mesmo no final aqui tem uns links para colocar para vocês. Tem áudio, tem vídeo, então é fácil de aprender e é fácil de fazer. Não tem contraindicações, qualquer pessoa pode fazer, mulher grávida, criança, você pode pegar um bebê no colo e fazer um estado vibracional em você com o bebê no colo, não tem problema nenhum, não causa mal nenhum.
pode ser praticado por qualquer pessoa, não há restrições. Com a prática, a ativação do estado vibracional fica mais rápida. Então, da primeira vez, você vai ter que ficar, né, no local tranquilo, as primeiras vezes, no local tranquilo, sem ninguém incomodando, 5 minutos, você fazendo aquela oscilação lenta e vai acelerando, acelerando, até ativar o estado vibracional. Ok, mas conforme você vai repetindo isso, se você for repetindo, né? Porque muita gente, legal, aprendi a fazer, mas deixa para lá. Se você for repetindo isso diariamente, umas poucas vezes, que seja minimamente uma vez por dia, com o passar do tempo, você vai passar a fazer o estado vibracional em 4 minutos, em 3 minutos, em 2 minutos, em 1 minuto. E chega um ponto em que você faz o estado vibracional, ativa ele sem fazer oscilação nenhuma de energias. Basta você fazer um processo que a gente chama de contorção do energossoma. Você simplesmente contorce suas energias internamente e o estado vibracional é ativado instantaneamente. Certo? Então, qualquer pessoa pode desenvolver essa capacidade. Ele promove dezenas de benefícios, eu aqui só coloquei alguns, né? Mas são muitos os benefícios que ele proporciona, e ele empodera o praticante. Empoderar é o quê? A pessoa começa a se sentir autoconfiante, porque agora ela tem uma ferramenta para se defender de ataques extrafísicos, uma ferramenta para ela usar quando estiver se sentindo mal, seja um problema físico ou espiritual. Ela agora pode limpar o ambiente onde ela se encontra, fazer uma higienização da sua psicosfera após o trabalho mediúnico, por exemplo, ao invés de ficar horas e horas passando mal, sentindo um peso. Então, ela se sente o quê? Autoconfiante, empoderada, sem que ela tenha que recorrer a mentores, a anjo da guarda, sem ter que fazer oração. Oh, meu Deus, eu estou aqui passando mal, me ajuda aqui, manda alguém para me ajudar. Você não precisa mais fazer isso. Você não precisa mais perturbar seus mentores para fazer esse trabalho básico de autodefesa e auto-higienização. Você libera eles para que eles possam fazer outras coisas. Então, basicamente, esse era a apresentação que eu tinha para fazer para vocês. Se o Felipe puder avançar mais um pouquinho, eu acho que nós temos ali, vamos ver o que a gente... E aí nós temos alguns links, gente. Tem um e-book gratuito que explica tudo isso que eu falei aqui para vocês e muito mais. Esse e-book gratuito, vocês podem encontrá-lo nesse site aí, tá? www.elucidando.metaconsciência.com, tá? Ou vocês podem encontrá-lo também nesse outro site que também tem vídeos e áudios para você baixar, que são instruções de como fazer a ouve, como ativar o estado vibracional. www.estadovibracional.metaconsciência.com. Tá? Lá eu coloquei vídeos, áudios, o e-book também está lá. Tudo que você precisa para fazer essa técnica, você vai encontrar ali. E quem quiser se aprofundar mais, eu tenho 2 livros sobre o assunto. O livro Estado Vibracional, que foi o primeiro livro a ser escrito no mundo sobre o assunto, foi publicado em 2014, né, por mim. E mais recentemente, eu escrevi um livro só para os iniciantes, a pessoa que, não, eu preciso aprender a fazer o estado vibracional. Eu só estou interessado em aprender o estado vibracional, depois eu vou estudar outras coisas. Então tá. Então, estado vibracional para iniciantes. Tá? Então, ali tem todos os detalhes de como realizar a ouve, fala-se sobre essa ouve de longa duração, certo? Então, eu procurei fazer nesse livro um treinamento de ponta a ponta, primeiro esclarecendo todas as dúvidas. Tem 70 perguntas e respostas no início do livro, para esclarecer todas as questões que a pessoa possa ter sobre o assunto. E depois vem o detalhamento de como ela vai praticar a ouve e a ativação do estado vibracional, quais são os benefícios, a ouve de longa duração, etc.
Esses livros estão à venda na Amazon.com, também tem uma versão impressa também, você pode encontrar o link lá da versão impressa lá no e-book, por exemplo, né, que é um link maior, né? Então, basicamente, o que eu tinha para colocar era isso, certo? E agora, se houverem perguntas, né, eu sou todo de vocês, né, para esclarecer qualquer ponto que não tenha ficado claro. Beleza, César. Muito bacana a sua exposição. E eu anotei aqui algumas coisas e se ninguém tiver pergunta, eu tenho pelo menos umas 5 aqui já. Ah, muito bem. Vamos lá. Logo no começo, você mostrou no seu slide a gente sendo alimentado por diversas energias, né? Sim. Energias do ambiente, energias que nós consumimos, né? Seja alimento, bebida, o que seja. E aí eu te pergunto, como é que fica a influência dos abusos que a gente comete nesse sentido na nossa organização energética? Como é que isso impacta? Então, né, o nosso corpo, ele tem um ponto ótimo de operação, né? Podemos até fazer uma metáfora com um motor de automóvel, né? Ele tem um ponto ótimo de operação. Então, se você desequilibra esse corpo, por exemplo, uma pessoa que é anoréxica, come muito pouco, ela vai ficar com o processo energético dela comprometido. E no outro oposto, né, que é mais comum, né, é a pessoa comer demais, ficar obesa, muito gorda. Isso também vai criar bloqueios energéticos de vários tipos. Então, nós temos que ter uma alimentação saudável, diversificada, bem regrada, certo? Para atender nossas necessidades e temos que cuidar para não ficar obesos demais, porque isso daí vai causar desequilíbrios. Precisamos nos exercitar, tá? Eu, por exemplo, estou com 56 anos, então eu sou obrigado a me exercitar diariamente. Se eu ficar algumas semanas sem me exercitar, depois que eu não vou retomar, é super difícil, eu sinto dores. O corpo já não é um corpo de garotinho de 20 anos. A gente sente muito. Então, para que você mantenha a sua vitalidade, é necessário que você se exercite. E um corpo saudável, um corpo físico saudável, significa que é um corpo energeticamente desbloqueado. Porque o corpo físico, ele está intimamente ligado aos demais. Esses corpos, eles são interdependentes. Tem o corpo físico, corpo energético, psicossoma, tem outros corpos mais sutis ainda, todos são interligados. Se um está mal, qualquer que seja, os outros vão ser prejudicados. Certo? Uhum. Então, é necessário realmente uma alimentação boa, saudável, para que a gente, sem excessos, né? Você pode consumir álcool? Pode, mas nada em excesso. Pode tomar um vinhozinho, né? Pode tomar uma cervejinha no final de semana, né? Mas nada de beber em excesso, porque isso faz mal. Fumar é um problema, gera bloqueios nessa região aqui. Se você também consumir drogas, isso é um problema muito sério. Vai causar um monte de desequilíbrio, vai causar muito assédio espiritual, né? Então, a gente tem que realmente cuidar do corpo. Pois não. Vamos para a próxima, dúvida. Eu vou intercalar aqui, vou dar a chance também para as outras pessoas, né? A Ioneide comentou que ela se sente muito melhor depois de organizar a casa, né? Ela disse que quando limpa a casa, deixa tudo em ordem, sente que a energia dela muda. Essa questão do ambiente também influencia na nossa organização energética? Influencia, sim. Certo? O ambiente que a gente está. Se você está numa casa, né? A sua casa, por exemplo, o chão está todo sujo, os móveis estão sujos de poeira, certo? Tem teia de aranha lá no canto da parede. Já passou muito tempo de você dar uma varrida. Um monte de coisas espalhadas para tudo quanto é lado. A sua casa cheia de objetos antigos, velhos, jogados pelos cantos ou em cima dos móveis. Tudo isso daí, certo? Vai ser o quê? Um depósito de energias estagnadas. Estagnação
é morte. Saúde é movimento e vida. Então, o ideal seria que nós limpássemos nossa casa toda, né? Periodicamente, uma vez por dia, e todos os cantinhos da nossa casa, todos os móveis, eles deveriam ser visitados regularmente, né? Ah, tem um estante de livros. Regularmente você teria que ir lá, pegar cada um daqueles livros, tirar o pó, pôr ele de novo lá, mudar de posição, porque tudo que fica muito parado, energeticamente, é ruim, certo? Por exemplo, um assediador extrafísico. Vamos supor que ele resolva se abrigar na sua casa. Onde é que ele vai ficar? Ele vai ficar no local que é menos frequentado, no local que tem mais coisas amultuadas e paradas, empoeiradas, é por ali que ele vai ficar. É ali que ele vai se sentir melhor. E até porque muitas vezes na consciência dele, ele tem que estar escondido em algum lugar, né? Às vezes ele acha que pode até ser visto, né? É verdade. Por exemplo, existem muitas pessoas, se você é um espiritualista, você é um médium, você tem um trabalho espiritual, muitas vezes vêm espíritos que não são necessariamente ruins, mas eles podem vir para a sua casa para se esconder dentro da sua casa. Se esconder de quem? De outros espíritos malvados, né, como eles dizem, né, que perseguem eles. Isso acontece. A Eulália pergunta se um bom banho também influencia, né? Deve ser nessa organização energética da gente, né? Com certeza. Todo tipo de limpeza vai ajudar no processo bioenergético. Quando a água cai em você, seja a água do chuveiro, a água de uma cachoeira, né? A água em movimento, ela traz energia com ela, bioenergia, aquela bioenergia bate no nosso corpo, limpa, tira a sujeira e leva também com ela uma certa dose, uma certa carga de bioenergia estagnada que fica conosco. Então, não é só o corpo físico que é limpo pelo banho, mas as próprias bioenergias, elas fluem melhor depois de um banho. Sem contar que um banho, muitas vezes, ele vai ativar a circulação sanguínea, né? E tudo está interligado. Uhum. No Espiritismo, às vezes, a gente fala muito da água fluidificada, né, para beber, e a gente esquece que a mesma água fluidificada pode estar sendo aquele banho que a gente está tomando, né? Sim, em certa medida, sim. Se você ficar sobre o chuveiro, sobre o seu chuveiro, e se concentrar, usar sua vontade para absorver aquela água que está caindo em você, vai entrar mais bioenergia dentro do seu corpo. No caso, a hidroenergia, a energia da água em movimento. Uhum. César, para aquelas pessoas que ainda não estão tão familiarizadas com a questão do estado vibracional, até a nomenclatura que é utilizada, como é que você compara, por exemplo, esse exercício da manipulação da energia com, por exemplo, exercícios de meditação, exercícios de respiração? Como é que você compararia? São abordagens diferentes? São, né? Porque você veja, qual é o objetivo da meditação, né? A pessoa vai fazer meditação para atingir um estado diferenciado de consciência, que é um estado meditativo, certo? E tem vários níveis de aprofundamento, tem vários tipos de meditação, mas, de um modo geral, a pessoa está fazendo o quê? Uma introspecção. Ela está lidando com seus pensamentos, ou anulando eles momentaneamente, ou controlando eles, certo? Então, não há nenhuma intenção nos processos meditativos de mexer com as bioenergias do corpo, embora isso possa acontecer involuntariamente, sem que a pessoa tenha a intenção. Mas então o foco é diferente. A meditação tem outro objetivo. O uso da respiração, os pranayamas, né, que é uma meditação usando respiração, né, inspiração e expiração, o objetivo é absorver o prana e exteriorizar o prana. Ok, isso é bom. Mas o objetivo não é ativar o estado vibracional.
certo? Então, o foco, o objetivo é outro. Pode-se dizer que essas técnicas são complementares. Por exemplo, você pode, antes de fazer a meditação, ativar um estado vibracional. Antes de fazer uma técnica de pranayama, você pode ativar um estado vibracional. É até bom, vai ajudar, vai melhorar, vai abrir um campo energético ao seu redor, certo? E também lembrando que o estado vibracional, ele tem muitos benefícios. Por exemplo, o que acontece? Eu quero me projetar, quero ter uma projeção lúcida, sair fora do corpo. Como é que eu posso fazer? Eu deito, né, na cama, né, antes de dormir, por exemplo, e instalo ali, começo a instalar estado vibracional. Instalo estado vibracional, 2, 3, 4, daqui a pouco eu estou saindo fora do corpo. Tá? Ele promove isso, é mais uma possibilidade. Então, veja, ele promove desbloqueio bioenergético, afasta assediador, promove projeção. É uma técnica multifuncional que traz um monte de benefícios para a pessoa. Mas é assim, você tem que querer fazer o estado vibracional para obter um desses benefícios. Ter a consciência do que você está almejando alcançar com aquele exercício, né? Com aquela movimentação. Exatamente. E César... Só complementar, o estado vibracional dispensa meditação? De forma alguma. São coisas diferentes, com objetivos diferentes. O estado vibracional dispensa o pranayama, né? Que é a respiração, inspiração, yoga e tal? De forma alguma. São complementares. César, o estado vibracional seria nós agindo no nosso próprio organismo, fazendo essa movimentação energética para alcançar essa expansão, né? Até que ponto esse tipo de expansão pode ser alcançado pela ação de uma outra pessoa? Vamos imaginar, por exemplo, um passe magnético. Poderia gerar também essa expansão da mesma forma? Sim, pode. Pode, sim. Mas aí também tem que ver assim, qual é a intenção daquele passe? Certo? Qual é a frequência da energia que está sendo jogada em você? E você vai estar na dependência de ter o passista ali, né? O estado vibracional você pode fazer quantos você quiser, aonde você quiser, né? Então, mas sim, pode obter-se o mesmo resultado, sim. Não, eu fiz essa pergunta justamente para chegar no sentido inverso. Porque um problema que a gente vê, às vezes, nas casas espíritas, são pessoas que se apresentam naquela dependência de, eu preciso tomar o passe, eu tenho que passar pelo passe. Eventualmente, se na reunião da noite não tem o passe, a pessoa sai chateada porque acha que não valeu nada, né? E muitas vezes a gente tenta incutir na consciência da pessoa que é muito mais uma ação própria do que a dependência de outra pessoa para ter acesso a essa energia, né? Então, assim, são níveis de maturidade. Esse é um nível de maturidade. Um outro nível de maturidade é a pessoa, é mais fácil, né, para ela ter uma ferramenta como estado vibracional e ela, não tem passe, mas eu faço meu estado vibracional, eu faço o meu processo aqui, está tudo certo. E aí vai chegar um ponto que vai ter dia que ela não vai mais querer levar o passe. Não, tá muito cheio, deixa outras pessoas usarem aí, hoje eu não estou precisando, não. Eu já consigo me manter apenas com o meu estado vibracional, eu consigo me manter bem, né? Então, são níveis de maturidade, a gente vai caminhando, né? E a gente tem que estar sempre procurando buscar melhorar, né? Se hoje a gente, eu não sei fazer estado vibracional, então tá bom, vou lá, tomo um passe. A partir do momento que eu aprendo o estado vibracional, posso tomar menos passe, né? Só quando eu precisar, né? Então aí você deixa aquela oportunidade para uma pessoa que precise mais, né? Até usando esses exercícios como uma forma de autoconhecimento também, né? De percepção melhor do seu fluxo energético, da sua organização energética, né? Com certeza, né? E a gente vai fazendo experiências, e vai aprendendo com isso, certo? E isso vai te dando autonomia, vai te empoderando, então é um crescente de maturidade. César, e quando é que você acha que a gente vai atingir um patamar tal que a gente não vai precisar mais estar fazendo esse tipo de exercício
e vai conseguir viver nesse nível de vibração mais elevado? Aí vão ser necessários muitos milhares de anos, né? Certo? Porque a nossa condição aqui no nosso mundo, qual é a natureza do nosso mundo? O nosso mundo é um mundo extremamente material, as energias aqui são muito densas, a natureza do planeta é agressiva. Aqui, praticamente todos os seres, para sobreviverem, têm que devorar uns aos outros. Certo? Então, eles começam no reino microscópico, tem até plantas que comem insetos, né? Então, aqui é um planeta agressivo. Para a gente transmutar essa realidade toda aqui, de tal forma que a gente nem precisa mais comer, vamos viver só de energia solar. Serão necessários milhares e milhares de anos. Agora, é assim, né? Você que está aí, você pode esperar a humanidade evoluindo nesse ritmo, né? Podem ser muitos e muitos milhares de anos, ou você pode começar a fazer, né, esse trabalho por si só e acelerar o seu processo evolutivo. De tal forma que, se a humanidade não acompanhar sua velocidade, chega um certo ponto que você vai daqui para um outro planeta onde essa realidade, em que a pessoa não precisa mais se esforçar tanto para se manter equilibrada, já seja parte daquela natureza lá, e a pessoa vai viver naquele planeta. Isso aí é comum, é o que chama-se de transmigração, né? Nenhum de nós começou a reencarnar nesse planeta e nós não vamos terminar de reencarnar nesse planeta. Viemos de planetas inferiores, alguns vieram de planetas superiores, né, e acabaram sendo colocados aqui, mas daqui a gente vai para outros planetas superiores, né? E a gente pode ir sozinho ou em grupo, vai depender de quanto a gente se esforçar para melhorar a nossa condição atual. Beleza, César. Te agradeço mais uma vez pela tua disponibilidade de estar aqui conosco, né? Mais uma noite. Agradecer às pessoas que nos assistiram hoje. E eu te pergunto se você quer fazer a prece de encerramento da gente. Muito bem, vamos tentar, né? Vamos tentar, então. Então, eu peço a você que está aí na sua casa, né? Se quiser, você pode fechar seus olhos, se não, você não fecha, fique como você preferir, tá? Mas então, vamos elevar nossos pensamentos para o mundo espiritual. Vamos pensar nos nossos mentores, nos nossos guias, que vêm nos acompanhando, nos instruindo. Vamos agradecer a esses mentores pelos esforços que eles vêm fazendo para nos manter no rumo do nosso processo de autodescobrimento, das nossas missões. Vamos agradecer a Deus, seja lá como for que você quiser chamá-lo, ao pensamento original, ao Criador do universo, o nome que você desejar. Vamos agradecer a essa força ou entidade pelas oportunidades que nós temos de estar aqui hoje, trocando essas informações, aprendendo um pouco mais, para que nós possamos caminhar de forma mais serena, mais equilibrada, mais firme em direção ao nosso autoaprimoramento, em direção à nossa evolução. Sejamos gratos por tudo aquilo que nós temos, pelas pessoas com quem convivemos, por aquelas pessoas que nos ajudam e por aquelas que nós podemos ajudar também. Sejamos gratos pelas experiências que a vida tem nos proporcionado. Sejamos gratos a esse espaço que abriu essa possibilidade de podermos estar aqui nessa noite de hoje. E vamos pedir aos nossos mentores espirituais, guias, amparadores, que continuem nos orientando, continuem acreditando na nossa vontade,
de nos tornarmos pessoas melhores. E vamos agradecer à divindade pela oportunidade de estarmos aqui nessa vida, aprendendo mais a sermos seres humanos, na plena acepção da palavra, com seus defeitos, mas com suas virtudes também. Sejamos gratos e continuemos caminhando rumo à nossa evolução, ao nosso destino espiritual. Que bom. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, César. Desejar a todos uma boa noite e um bom final de semana. Muito obrigado a todos vocês.